Bom, olá pessoal, me chamo Renato Cipelli, sou tecnólogo de automação do IFCE e hoje vou gravar um vídeo aqui como utilizar e fazer lógicas simples usando o Master Tool IECXE da empresa Altus, certo pessoal? Então aqui primeiramente eu vou mostrar para quem não baixou ainda o arquivo, o instalador, onde é que ele fica, né? É só digitar Altus. Tá aqui a empresa Altus, que é desenvolvedora. Você vem na parte de Downloads, Softwares, deixa selecionado Produtos em português, vai colocar aqui MTool, que é o software Master Tool, vai selecionar o software. Nessa parte de Document Series você pode baixar os CTs, os catálogos técnicos, mas no momento a gente precisa do software. A gente seleciona o 8500, tá? Que é a versão mais recente, que é responsável por ser um software que programa a CPU Nexto, certo? Que é a CPU mais moderna dentro da norma IEC, tá? Então a gente seleciona aqui e novamente software. Aqui ele vai disponibilizar a versão zipada do software. Eles já estão na versão 2.0. É a versão mais atual, certo? Só clicar e ele já começa a fazer o download. Eu não vou esperar fazer o download porque eu já tenho instalado aqui no meu computador para economizar tempo. Bom pessoal, lembrando que esse software ele é totalmente gratuito, certo? Por isso é um software bem legal, bem bacana para a gente estudar, porque não precisa de serial nem nada. Lógico, eles têm algumas restrições na parte de programação. Você não pode utilizar acima de se não me engano, 150 ou 200 coils, que seriam as bobinas. Mas para fins didáticos, esse limite aí nunca vai ser atingido. Então a gente vai fechar aqui o Google, sair e vamos lá abrir o Master Tool que a gente está falando, que é esse aqui, Master Tool IECXE 2.0. Aqui a tela inicial dele, abrindo o programa, certo? Vamos criar agora um novo projeto, tá? Clique em New Project. Vamos dar um nome para esse arquivo. Colocar aqui arquivo teste. Selecionar a pasta onde eu vou gravar esses arquivos que ele vai gerar do projeto. Eu vou criar aqui uma nova pasta dentro da área de trabalho, chamada Vídeo Aula 01. Cliquei em cima, ok. Nome do teste eu vou mudar, o nome do programa eu vou mudar aqui, vou botar Vídeo Aula 01. Ok. E ele já vai começar a perguntar informações sobre o projeto. Primeiramente, sobre as versões sobre a CPU, sobre o rack, sobre o módulo de alimentação, etc. Mas eu volto a dizer, como a gente vai utilizar esse software para fins didáticos, a gente não precisa se preocupar com o hardware fisicamente, porque a gente nem vai chegar a comprar ou a utilizar algum hardware físico. Então é só dar próximo, né? Aqui também são outras características do módulo físico que a gente não precisa definir. E aqui ele já pergunta sobre a linguagem. Como eu já falei para vocês, esse software também é bom para estudo porque ele está 100% dentro da norma IEC, que normatiza que os softwares atuais devem estar dentro de um padrão. Assim sendo, todos eles são similares, certo? Então é um software aqui que atende à norma e, portanto, possui as cinco linguagens de programação que a norma exige. Então, você vai poder programar em SFC, em ST, em CFC, em FBD, em LEDER, que é o LD, ou IL, que é lista de instruções. Os mais utilizados são a lista de instruções, bastante comumente encontrados em softwares da Siemens, ou
O mais de todos, então, utilizado é realmente o Ladder. Então vamos utilizar Ladder. Próximo. O nosso programa mãe também, o main program, também vai ser em Ladder. E vou dar um concluir. Quando eu dou em concluir, ele já gera um hack padrão aqui, que seria, no caso, se a gente fosse adquirir realmente CPU e cartões de entradas e saídas, mas não é o caso. E ele já começa a montar aqui do lado esquerdo as nossas abas de trabalho, tá? Então ele já está aqui com o nosso main program, que é o programa mãe, mas a gente não vai utilizar ele, vamos utilizar como se fosse um modo mesmo industrial. A gente clica em application com o botão direito e manda adicionar objeto. E para adicionar o objeto a gente vai adicionar poll, que significa procedimento. Esse procedimento eu vou chamar de procedimento 1. E vou programar ele em Ladder. Ok. Ele já abriu o procedimento. Ele já vem como default aqui uma sugestão de um contato e um coil e uma bobina. E eu já vou utilizá-la. Então assim, como o foco no nosso programa não é, na nossa videoaula, não é fazer um programa avançado, e em sim ensinar vocês a usarem o software MasterTool e SXE, eu vou fazer uma lógica bem simples, que é uma partida direta, simplesmente para mostrar como se utiliza, como é que se cria um projeto e posteriormente isso, a simulação desse projeto. Então vamos lá, eu vou escrever aqui um título, que seria partida direta do motor 1. Ok. Logo abaixo vou escrever o comentário. Após o operador apertar a botoeira, o motor irá ligar. Só para exemplificar como seria a parte de título e a parte de comentário. Então aqui, essa bobina, eu já vou aproveitar aqui o exemplo e vou colocar um botão liga. A partir do momento que eu dou enter, ele já me sugere aqui. Ele diz que o botão liga é uma variável do tipo booleana. Eu poderia selecionar data, time, real, int, long int, L real, que é long real. Então assim, você pode selecionar nesse momento, no ato da criação da variável, que tipo de variável ela é. Mas vamos deixar aqui booleana, que no caso é bool. Ok? Comentário, eu posso colocar o comentário, mas eu não vou colocar para ser mais rápido. Ok, ele já cria a variável aqui em cima e já define qual o tipo dela. E aqui na bobina eu vou escrever motor 1, tá? Então aqui também pergunto o que é, vou dizer que é a mesma booleana. E aqui vou fazer um selo. Então pessoal, aqui desse lado direito, eu não tinha falado para vocês, mas aqui desse lado direito é onde existem todas as ferramentas que eu posso utilizar na lógica. Então eu tenho aqui geral, eu posso criar uma nova network, criar uma box, criar uma linha, um novo barramento, etc. Também posso utilizar operandos lógicos como AND, OR, XOR. Posso utilizar operandos matemáticos, que seria adição de 2 pontos, de 3 pontos, subtrações, multiplicações, divisões. Então aqui são operandos matemáticos, né? O maior que é o greater than, maior igual, menor. Então aqui você pode usar esses operandos matemáticos. Temos também outros operandos, tá? Onde você faz o mux, o limite, conversões. Mas aqui no momento a gente vai utilizar os elementos ladder, certo? Então eu quero aqui um contato paralelo. Então eu venho aqui, contato paralelo, seguro e arrasto. Você vê que aparece uma seta em cima e embaixo.
Vou colocar embaixo e ele já aparece um contato paralelo. E aqui eu vou escrever o selo. Então quem vai fazer o selo do motor 1 é o próprio motor 1, tá? Esses comandos ladder também aparecem aqui, ó, que fica mais fácil de você utilizar. Então eu quero utilizar um contato em F, que vai ser nosso desliga motor. Então eu clico aqui na linha e clico aqui o contato novamente fechado. Ele já pergunta o que é. Eu vou chamar ele de desliga motor 01. Ok, então ele já criou mais uma variável, tá? Então tá aí, nosso programa simples estaria pronto, tá? Isso aqui é o procedimento 1, eu salvo o motor 1. Esse motor 1, esse procedimento 1, ele tem que rodar dentro do nosso programa mãe, que é o mainprog. Então o que a gente faria? Vem aqui no mainprog, deleta essa sugestão dele aqui de lógica, e aqui eu venho nas nossas polls, nossos procedimentos, e já está aqui o nosso procedimento criado. Eu simplesmente arrasto ele aqui e ele já vai chamar esse procedimento. Esse mainprog, pessoal, para quem trabalha com CLP, para quem trabalha com programação, já sabe o que é. Na realidade, isso daqui é onde acontece o gerenciamento do ciclo de programa, onde ele vai ler as entradas, executar o programa, que é esse mainprog, e depois atualizar as saídas. Então, nesse mainprog é onde deve constar todos os procedimentos que o programa, no caso do CLP, vai executar. Então, eu já chamei o procedimento 1, posso salvar e fechar aqui. Nosso procedimento 1 está pronto, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em comunicação. Primeiro eu venho aqui em compilar e gero códigos. Quando eu estou gerando código, ele vai varrer o código para saber se não tem nenhum erro de compilação. Vai aparecer aqui embaixo, ó, 0 erros. Então ele vai deixar a gente simular esse código. Eu venho aqui em comunicação, simulação. Ele já aparece aqui embaixo, simulação. E venho novamente em comunicação, login. No caso, no momento que eu faço o login, o que ele está fazendo? Ele vai virtualizar uma CPU, ou seja, vai criar um CLP virtual dentro do meu computador. Está perguntando se eu desejo fazer o download do programa. Eu disse que sim. Aqui embaixo ele está criando o código e gerando toda a documentação. E aqui ele já aparece a nossa lógica sendo simulada. Veja aqui que ele já está em modo simulação. Só que a CPU está em stop. Ou seja, qualquer procedimento que eu realizar aqui na lógica, a gente não vai visualizar a execução. Então vamos colocar aqui a CPU em play, que é start, ou F5. Vai perguntar se quer colocar a CPU em RAM. A gente vai colocar aqui sim. Pronto, e agora a CPU já está em RAM no modo simulação. Agora eu quero visualizar como é que essa lógica funcionaria. São dois métodos. O primeiro método, a gente pode clicar 2 vezes em cima do próprio botão liga. Ele vai aparecer do lado aqui, true, e vai aparecer aqui em cima, true. Esse valor é um valor preparado. Se você ver aqui, é um valor preparado. Por isso o motor não ligou. Para a gente executar com certeza essa execução, é só dar um Ctrl F7 ou vir aqui em depurar write values, que é nada mais do que escrever os valores. Então vamos lá, Ctrl F7. Olha lá, vejam bem que o motor partiu. Eu posso até tirar aqui o botão liga, que o motor está selado. Ok, como vocês podem ver. Agora eu quero desligar o motor. Eu vou fazer pelo segundo método. Eu poderia clicar aqui 2 vezes, preparar o valor false aqui, ou o valor true, mas na realidade eu vou clicar aqui, true. Eu preparei o desliga motor, true. Quando eu der um Ctrl F7, o motor desliga, porque derrubou o selo. Então, assim, pessoal, ó, como eu estou mexendo aqui, ó, eu cliquei uma vez, ele prepara o true, cliquei mais outra vez, ele prepara o false,
e cliquei outra vez, ele não faz nada. Então aqui está aqui a nossa lógica funcionando. Vamos fazer mais uma vez para fixar. Cliquei uma vez, botão True, dou um Ctrl F7, ele vai partir o motor. Vou desligar esse botão aqui e vou preparar o True no desliga motor, dar um Ctrl F7, ele vai desligar o motor e eu tiro o valor preparado. Então pessoal, tá aí essa lógica funcionando em modo simulação, sem problema nenhum. Agora vocês podem trabalhar aí em lógicas mais complicadas e utilizar todos esses recursos que o Master Tool da empresa Altos vem a nos oferecer. Obrigado.